A primeira parte da Utopia, que é a última a ter sido escrita, levanta um problema fundamental, que é a relação entre a imaginação e a experiência. Aparecem figuras históricas, figuras reais, incluindo o próprio Tomás More, o Tunstall, uma delegação dos Habsburgo, Peter Gillis, um holandês, mas no centro da narrativa está Rafael Itleireu. É um navegador português, a sua natureza ficcional, que é um personagem inventado, fica claro com o seu nome. O nome é um nome grego, que também não é real, é um nome inventado, e Itleireu significa à igreja como aquele que só diz disparate. Portanto, há uma mescla de mundo real e de mundos imaginários com a vida real, que prepara o leitor para uma espécie de história de duas cidades em conflito entre si. Uma é a cidade onde o filósofo nasce e tem que viver, e outra é a cidade de palavras que ele constrói. Uma é real, outra é ideal. O Rafael descreve longamente as suas viagens e, a certa altura, Peter Gillis sugere que, dada a sua vasta experiência e os seus conhecimentos, ele pode estar interessado em servir algum príncipe. Mas isso, acaba por concordar a toda a gente, implica fazer algumas concessões às realidades da vida política, a descida do ideal ao real, e esse é um compromisso que Rafael rejeita. Como podes viver livremente numa corte? Pergunta o navegador. Há aqui um eco, mais ou menos deliberado, das reflexões de Cícero sobre uma vida afastada da política, e numa obra anterior de Tomás More, de 1504, A Vida de Pico da Miranda, ele já tinha usado um argumento muito parecido. Mas na vida política, portanto, é preciso escolher entre a liberdade intelectual, sem qualquer restrições externas, e a carreira do serviço público, que implicam certa acomodação ao status quo em vigor. O personagem More intervém para sugerir a possibilidade de uma segunda alternativa, uma filosofia que fosse civil, fosse conseguisse a conciliação entre a especulação filosófica e a vida na corte. Ele diz que Rafael devia usar os seus talentos para benefício da República, embora isso implique uma certa medida de sacrifício pessoal. Segue-se um debate para demonstrar que ao participar na vida política o filósofo corre o risco de ser contaminado pelos males da vida política ou de ser irrelevante, porque ninguém lhe presta atenção. Rafael refere uma série de casos, o caso do Cardeal Morton, em 1497, um caso, um relatório de política externa, e outro caso desconhecido, mas que parece ter-se passado no tempo de Henrique VII, relacionado com política fiscal. Todos os episódios, curiosamente, mostram que Rafael está muito mais bem informado sobre os assuntos mundanos da corte real do que seria de esperar para um viajante que só se dedica à especulação filosófica. Os episódios, no entanto, permitem uma comparação entre os costumes ingleses com os costumes que o Rafael foi encontrando nas suas viagens e preparam a introdução posterior, no livro 2, da Ilha da Utopia, que já é mencionada antes. Na sequência do caso de Morton, por exemplo, Rafael fala sobre a terra dos Polieritas, cujo engenhoso sistema penal é baseado na escravatura, na servidão, e parece inspirado nas leis de Platão, e tem o objetivo de curar os vícios e de salvar os homens da prisão, portanto, evita as penas de prisão, ou sentenças ainda pior, através de um sistema para reparar os crimes. Ao tratar do segundo caso, o debate do Conselho francês, Rafael recorda com os Acórios, outra ilha por onde ele passou, que forçam o príncipe a limitar-se ao seu próprio ritmo, ao seu reino. Portanto, impedem dele fazer tentativas de expansão para o exterior. E a história do Conselho inglês, que não conseguimos datar exatamente, tem como contra-exemplo os macarenses, que forçam o rei a limitar o seu tesouro a 1000 libras de ouro, uma quantia que parece suficiente para conter os rebeldes e os invasores externos, mas que é certamente insuficiente para fazer guerra fora das fronteiras e, portanto, os macarenses têm sempre uma sociedade muito mais pacífica. Mas os 3 episódios sublinham o papel constante dos cortesãos corruptos, que não fazem mais do que
adular o rei, enquanto deviam realmente aconselhá-lo, e Rafael retira a conclusão de que não há lugar para a filosofia na corte. More concorda com Rafael no que diz respeito à filosofia em si, simpliciter, mas o personagem More, que não é necessariamente o autor, reparem, ele fala pelas duas vozes, escolhe distinguir entre dois tipos de filosofia, a filosofia escolástica e a filosofia civil. A primeira, que atribui à perspectiva de Rafael, está centrada em disputas académicas, e a segunda diz respeito aos assuntos públicos e à vida civil. E More enfatiza que a primeira pode ter alguma importância nos debates formais, mas cai em ouvidos moucos se é usada para convencer os políticos. A sua filosofia civil, pelo contrário, é informada ou tem no seu coração a retórica e adapta-se às circunstâncias porque foi concebida desde o princípio para persuadir, para convencer. Argumenta que essas duas formas de filosofia não devem ser misturadas, como no teatro não se deve misturar a tragédia e a comédia. Portanto, o Conselho dos Príncipes não deve desistir da filosofia civil, assim como o capitão não deve abandonar o navio porque não pode controlar os ventos. Bom, a retórica subtil está ligada à imperfeição humana. More diz que a retórica é necessária a menos que os homens se tornassem repentinamente todos bons. E, ele, não espero que isso ainda aconteça nos próximos anos. Portanto, num mundo perfeito, a retórica seria desnecessária, a filosofia civil seria desnecessária, mas, como o homem não é perfeito, é necessário. A mesma ideia leva-o depois a rejeitar a ideia da propriedade comum, uma prática que ele associa a Platão, que é aplicada amplamente na Ilha da Utopia. Muitas vezes a obra de More foi tratada como se fosse composta exclusivamente pelo livro segundo. O livro segundo é o livro mais interessante, mais divertido também, que descreve em pormenor uma ilha que já tinha sido mencionada antes, cujo nome é justamente Utopia, quer dizer, não tem nenhum lugar. As primeiras edições impressas do livro, ou algumas versões impressas do livro, na altura, também omitiram o livro primeiro. O esquecimento do diálogo anterior à narrativa, no entanto, é o que lhe dá o adjetivo utópico, é o que lhe dá a conotação de aspirar a alguma coisa que é inatingível, que é irreal e até um bocadinho enganador. Pois, na obra, a realidade e o fantástico estão sempre ligados, mas quem lê só o livro segundo pode ficar com uma ideia diferente. No livro segundo, o autor apresenta, pela boca de Rafael, uma sociedade que é radicalmente diferente de qualquer sociedade europeia, e ele fala referindo-se ao estado natural do homem. A ideia do estado natural é descrita às vezes nas fontes literárias clássicas como uma idade de ouro, é uma ideia familiar a More, mas a referência é provavelmente reforçada pelos relatos coloridos que vêm das culturas, da descoberta das culturas do Novo Mundo. Estes mencionam às vezes um estado original da associação humana antes da intervenção dos conquistadores e da invenção da propriedade privada e das leis que protegem a propriedade privada, no qual todos teriam acesso aos frutos da natureza conforme as necessidades. Cícero também refere um direito comum a tudo que a natureza produziu, mas acrescenta rapidamente e com pesar que, dada a realidade humana, todos os estatutos e a lei civil sobre a propriedade privada devem ser mantidos. Assim, na filosofia de Cícero, os direitos primitivos do estado natural tornaram-se apenas concessões benevolentes, como as que estão no implícito uso de poder retirar os frutos abandonados das terras, ou o direito de acender uma tocha usando o fogo de outras pessoas, ou de uma fogueira alheia, ou no direito de atravessar terras estrangeiras em caso de naufrágio. Tomás Moro também conhecia o que Platão tinha dito sobre a propriedade comum, sabia mesmo que nas leis onde Platão aprende o segundo melhor regime são estipulados limites à propriedade privada, fala destas ideias na Utopia. Todavia, More vai mais longe que os clássicos, pois na narrativa de Rafael
esta forma de propriedade estende-se a todos os habitantes da ilha, enquanto na República parece que estaria reservado só aos guardiães. Isto é uma questão de interpretação da obra, mas na obra de Tomás More é claro que a propriedade comum é universal, está generalizada. A novidade de More como autor é a sua descrição de como a sociedade evoluiu de uma forma primitiva de vida até à perfeição da cultura e da humanidade, sem necessidade de desenvolver um sistema de propriedade ou de salvaguardar a propriedade através de um conjunto de leis e de normas, como acontece nas sociedades europeias, ou aquelas que são moldadas pelos códigos legais herdados de Roma e que contrastam fortemente com as instituições, as leis e os costumes dos utopianos. Uma vez que os utopianos adotaram o posse de tudo em comum, estão livres das paixões geradas pelo desejo de aquisição e pelo medo da perda. Um corolário lógico do facto de não haver propriedade privada é a inutilidade da moeda. Quando essa posse comum não existe, há uma diferença entre o valor convencional da moeda e o valor natural dos bens. Esta diferença, sugere-se, é a fonte de muitas injustiças na sociedade europeia, na qual aqueles que vendem as coisas que são essenciais para a vida não são devidamente recompensados, enquanto que aqueles que trabalham em produtos luxuosos são muito beneficiados e apenas se limitam a satisfazer desejos artificiais. Rafael condena, portanto, a conspiração dos ricos que defendem os seus interesses sob o pretexto do bem para a comunidade. Bom, na Ilha da Utopia, nenhum desses problemas existe, todos partilham os frutos da terra, que são naturalmente distribuídos pela comunidade, de tal maneira que ninguém tem posse sobre nada, mas todos são ao mesmo tempo muito ricos. O que é recolhido ou produzido é enviado para os mercados da cidade, para prover às necessidades de cada grupo. Os grupos são grupos de 30 famílias que constituem a vila ou cifogrância, ainda que a casa seja a unidade básica para viver, com a sua residência própria. A cifogrância é o elo de ligação com uma comunidade mais vasta. Ela inclui um salão espaçoso, onde os seus membros se encontram todos os dias para tomar refeições em comum e anualmente elegem um dos seus membros como cifogrante. Este oficial é o representante dos interesses da casa nos assuntos mais gerais da cidade e participa na eleição do governador da ilha. Embora este possa ser eleito vitaliciamente, a Constituição da ilha foi feita para bloquear qualquer deriva para a tirania ou para interesses de fação. O que mostra que a ilha não está isenta de mal. Quer dizer, é preciso, as instituições da ilha estão desenhadas para evitar o mal. Portanto, não é um paraíso, é uma sociedade onde as pessoas têm paixões, onde são atraídas pelo sucesso. Mas as instituições estão muitíssimo bem desenhadas. A principal ideia da vida na utopia é a ideia de que se deve reservar tanto tempo quanto possível para o cultivo da mente, que é onde reside a fonte da felicidade. Portanto, toda a vida na utopia tem um único objetivo, que é o cultivo da mente. Esses princípios objetivos são garantidos por um extraordinário sistema de trabalho que determina que todos os cidadãos de ambos os sexos, cerca de 60 mil em cada cidade, têm que trabalhar numa determinada arte útil, mas apenas 6 horas por dia, o que é suficiente para satisfazer as necessidades de todos e deixa ainda tempo de sobra para o lazer e para as tarefas intelectuais, porque todos trabalham. E sublinha-se aqui a quantidade de gente inútil que existe em Inglaterra que não trabalha. Cada criança é educada nas artes liberais e a maior parte da população adulta, tanto homens como mulheres, dedica o seu tempo livre a estudar. Há, para além disso, uma espécie de elite de eruditos, cuidadosamente selecionada pelos sacerdotes e aprovada pelos cifograntes, que se dedica a tempo integral ao estudo e que, além disso, está disponível para cargos que exigem sabedoria e experiência, senioridade. Estes eruditos beneficiam de outros privilégios, mas retribuem esses privilégios dando palestras que beneficiam todos, estão abertas a toda a gente.
Todo este cultivo da alma é possível graças aos princípios económicos bases da ilha, que a tornam muito rica. Com efeito, os princípios económicos básicos sublinham a originalidade da vida na utopia. Um dos episódios mais vivos da obra, mais divertidos, é a passagem em que Rafael relata como um grupo de embaixadores, vindos de uma ilha estranha, os anemolianos, uns dignatários que tentaram impressionar os utopianos, vestindo-se luxuosamente, adornados com colares de ouro, anéis e joias, e que descobrem depois que os utopianos riem constantemente porque na utopia só os escravos miseráveis ou os loucos é que usam os metais preciosos, que são muito pouco práticos. Portanto, as correntes e os penicos é que são feitos de ouro. Na ilha da utopia são necessárias poucas leis, porque toda a gente beneficia de uma boa educação, diz Rafael. Embora os utopianos pareçam confusos com a lógica escolástica, a parva lógica dos bons humanistas, ele tem um grande interesse na filosofia moral e, em especial, na natureza da felicidade, o que os leva a interessar-se por aprender grego. Rafael faz uma extensa apresentação das ideias filosóficas mais populares na Ilha da Utopia, que parecem uma espécie de síntese das duas tendências fundamentais da filosofia helenística, filosofia depois de Aristóteles, que é as ideias dos epicuristas, em que a vida é a busca do prazer, e das ideias dos estoicos, em que o propósito da vida é manter-se impassível em face das boas e más coisas que nos acontecem. O prazer supremo, contudo, é o prazer espiritual. A chave do pensamento dos utopianos é a ideia de que a alma tem um destino eterno, que a alma é imortal e que, após a morte, é recompensada pelas virtudes e castigada pelos vícios. E, portanto, o suicídio é severamente condenado, mas a devoção ao prazer leva à prática da eutanásia, em certos casos, pois na ilha ainda não foi introduzido o cristianismo e, portanto, a ideia de que o sofrimento e a dor têm um certo valor está completamente ausente. E embora haja uns seres religiosos estranhos, os butrescas, que defendem o sofrimento no presente como forma de ganhar o prazer no futuro, esta ideia é, em geral, considerada ilógica. O cuidado da alma é um dos fatores que conduz à religião monoteísta que a maior parte dos utopianos abraçam. Os utopianos não têm propriamente uma religião revelada, é uma espécie de teologia natural, mas essa teologia natural deixa adivinhar ou antecipa o cristianismo. De tal maneira que os utopianos, que acabaram de contactar com o cristianismo graças aos companheiros de Rafael, recebem o cristianismo de braços abertos e são batizados e querem ser batizados. Paradoxalmente, Rafael afirma que a conversão é facilitada pela descoberta de que Cristo tinha recomendado a vida em comum aos seus primeiros discípulos, uma recomendação que agora já só se aplica nos convertos. O que é que o leitor deve pensar ou deve ficar a pensar desta terra estranha, recentemente descoberta? Alguns pensam que a lição se encontra na exortação final de Rafael, que é uma espécie de crítica das injustiças sociais na Europa, da qual ele deduz que o orgulho ou o amor próprio é a raiz do pecado e aquilo que impede os europeus de adotarem um regime mais justo. Mas, como More já tinha lembrado no livro primeiro, o orgulho não vai desaparecer da face da Terra tão depressa e a leição que o Tomás More parece tirar é pouco clara e torna-se ainda menos clara no final da obra porque o personagem More rejeita claramente o comunismo utapiano porque diz que subverte a possibilidade da pessoa ser nobre, de ser grande, o esplendor e a majestade que são, do ponto de vista popular, o verdadeiro ornamento e a glória de qualquer comunidade política. Apesar disso, quando finalmente os seus convidados vão jantar, o que é um bocadinho melhor do que na República de Platão, eles nunca chegam a jantar,
ele, More, confessa que gostaria de ver alguns aspectos da vida da utopia aplicados na sua própria sociedade, mas não tem muita esperança de que isso de facto aconteça. Diz aspiraria, optarim, e não esperarim, que são dois conceitos diferentes e que têm um valor apenas condicional. Portanto, o encontro de Rafael com a sociedade aparentemente ideal, mas uma sociedade ainda pagã, que ignora o valor do sofrimento, que não sabe tudo o que o cristianismo vai revelar, leva-o para longe do mundo mais familiar, enquanto More permanece num reino mundano da corte. E no livro final, no livro segundo, curiosamente, Rafael é quem é convertido aos argumentos de More. Até que ponto pode a vida na Ilha da Utopia ser imitada? Um dado que é frequentemente deixado de lado é a ideia de que, desde a planificação das ruas, à benigna tolerância religiosa que existe por todo o lado, às leis, tudo é a criação de um único homem, o grande legislador, o Topos, cujas grandes conquistas militares lhe permitiram começar do zero a vida na ilha. Portanto, o quase platónico filósofo-rei é capaz de reconciliar a autoridade com sabedoria e, na vida real, não vai ser fácil encontrar esta conciliação, de tal maneira que a utopia, no fundo, não se afasta do exercício, da experiência mental, do exercício espiritual, que nasce da observação de uma sociedade concreta, que existe no fim do mundo conhecido, nos confins do mundo, e cuja recordação ou invenção é narrada pelo Rafael aos seus amigos como um modelo, mas que, mesmo assim, pode mudar as atitudes, pode ajudar a mudar o continente e a tornar a sociedade mais justa. Mas o autor está sempre a jogar com a mistura entre a realidade e a ficção. Nós, no fim desta aula, vamos centrar-nos sobretudo na leitura de um capítulo muito interessante para quem estuda relações internacionais, que é o capítulo sobre a guerra, mas vale a pena começar por fazer uma apresentação geral do que é a ilha imaginária. Então, a ilha imaginária, em primeiro lugar, não é perfeita. Quer dizer, não é um paraíso celestial como aquele em que viveu Adão e Eva, onde o leão e o cordeiro conviviam pacificamente. Não. A ilha, para começar, tem um porto bem defendido, há inimigos, há gente maléfica que quer entrar na ilha, mas graças a Deus há uma espécie de baía que é muito boa para os portos e como porto que é muito boa para os barcos dos habitantes da ilha, mas que é tão difícil de entrar, porque tem umas rochas e uma geografia agressiva, assustadora até, que os estrangeiros não são capazes de penetrar. Por outro lado, a ilha tem como instituição básica a residência, a casa. Ora, cada casa é chefiada por um sifogrante, a maneira de pronunciar a expressão grega, de inspiração grega, varia de acordo com as traduções, e é esta figura que faz a ligação entre a família, a casa e uma comunidade mais vasta. A casa como é que é? A casa é estranha, curiosa. Inclui um hall muito espacioso, onde todos os membros devem juntar-se periodicamente para levar as refeições em comum. Isto é um eco das leis de Platão e uma instituição grega conhecida e várias vezes descrita. Podemos pensar que era uma referência à maneira como os banquetes na corte eram vividos, mas tem raízes muito mais antigas. Porque não se aplica apenas a umas ocasiões especiais de festa em que as pessoas se reúnem. Não, é pelo contrário, é o local para ter todas as refeições do dia, excepto das pessoas doentes. Anualmente,
cada casa elege um novo chefe. Este chefe é suposto representar os interesses da casa nos assuntos da cidade. O Sigfogrante participa na eleição do governador da ilha. O governador da ilha é eleito vitaliciamente, mas pode ser destituído. E, mais, que a ideia de que o mal está presente, que o governador não é necessariamente uma pessoa perfeita, é que Rafael diz claramente que a própria instituição do governador, do príncipe da ilha, está feita para bloquear qualquer deriva tirânica ou autoritária, bem como o conflito entre fações. Quer dizer, não estamos num local onde toda a gente é perfeita e não há ambição, nem ódio, nem orgulho. O importante para os habitantes da ilha, e toda a organização económica, social e política da ilha está feita com um único fim, é esse o fim que deve orientar toda a comunidade, que é o cultivo da alma. Portanto, a ideia que nós temos de que as pessoas podem dedicar-se ao desporto, ou à comida, ou à luxúria, ou à vida política, de acordo com os seus desejos, é uma ideia que é afastada. Nesta ilha, toda a gente se dedica a melhorar a sua própria alma. Isto é possível porque há uma organização económica muito estranha, que é a ideia de que tudo é tido em comum e ninguém tem as coisas como privadas. Um dos episódios mais divertidos, mais estranhos, é a ideia dos embaixadores que chegam e que vêm vestidos para impressionar os habitantes da Utopia, de maneira luxuosa, com colares de ouro, com anéis de ouro, com joias, e os utopianos que usam metais que eles consideram inúteis, como o ouro, que é pesado e pouco prático, ou a prata, olham para os embaixadores e julgam que os embaixadores vivem aprisionados, não é? Porque eles usam o ouro para fazer cadeias de prisão ou para fazer os penicos. O Topos favoreceu uma religião monoteísta, uma crença num só Deus, que foi adotado pela maioria dos utopianos, mas não por todos. Esta religião natural parece ser uma espécie de antecipação pagã do cristianismo. Os utopianos só conheceram o cristianismo quando Rafael chegou à ilha com os seus companheiros, estão muito curiosos, mas há aqui uma espécie de germe maligno, um verme na maçã, é que a razão por que eles estão tão curiosos pelo cristianismo é porque Rafael explica que o cristianismo, na sua origem, era muito semelhante à utopia, na medida em que toda a gente tinha tudo em comum. E que é isto que Cristo tinha recomendado aos seus discípulos. Pelo contrário, um cristão que se dedica a pregar a religião de maneira pública é rapidamente posto em ridículo e até expulso
Ora, depois de descrever este e muitos outros aspectos da vida na utopia, os capítulos são em geral muito curtos e sempre escritos com uma certa graça. Rafael acaba com uma espécie de exortação final em que fala das injustiças na Europa. A raiz é, como tínhamos já dito, o orgulho e o amor próprio, que é isso que os impede de adotar o melhor regime. Tomás More já tinha dito que sim, que concordava com ele, mas diz que é preciso organizar a vida em comum, a vida da comunidade, sem tentar fazer desaparecer os vícios dos homens, porque estes não vão desaparecer. E, portanto, no final do livro, o More acaba por rejeitar o comunismo que torna possível a vida na utopia. Mas o More, quando leva os convidados para o jantar que acaba o livro, não deixa de referir que há alguns aspectos, sim, que podem ajudar a melhorar a vida no seu país, e embora o Rafael pareça convertido pelos argumentos do More, a lição final parece ser de que a justiça imperfeita da utopia é capaz de corrigir a injustiça muito mais grave que se encontra nos países europeus. A utopia é, portanto, um texto enigmático que deixa o leitor perplexo. Há mais interpretações que intérpretes, e alguns académicos pensam que um outro texto, no qual Tomás More estava a trabalhar ao mesmo tempo, pode ajudar a lançar luz sobre as suas verdadeiras convicções. More provavelmente escreveu a história de Ricardo III entre 1513 e 1518, e esta obra, que teria imensa influência, como dissemos, sobre historiadores posteriores e mesmo sobre Shakespeare, não foi nunca terminada nem publicada durante a vida de Tomás More, mas pode revelar melhor as convicções íntimas de More. No que resta da peça de More, que parece incompleta, o tema mais profundo parece ser a discrepância entre o palco político e os motivos escondidos dos seus atores. Os jogos dos reis, dizem os personagens, são como peças de teatro, embora sempre representados em cima do cadafalso. Portanto, no fundo, o que move os cortesões é a ambição e o desejo de se vangloriarem. As paixões políticas dramatizadas na peça de Ricardo III estão sempre acompanhadas pela visão irónica e um bocadinho sinistra do narrador. Lord Rivers, por exemplo, que atua com toda a segurança da sua própria consciência, acaba por ser condenado e condenado à morte. Mesmo assim, esse pessimismo era contrabalançado em Tomás More pelo sentido de ver augustiniano e por muito humor. Durante a carreira política de More, este apercebe-se não só dos perigos da vida política, mas também das suas limitações. Mesmo assim, como a personagem fictícia More comenta na Utopia, aquilo que não é bem sucedido pode, mesmo assim, se tornar-se o menos mau possível. A Utopia não ignora o caráter dos cortesãos, nem a necessidade de fomentar a virtude entre os cidadãos utopianos, nem o perigo das forças do mal. A ilha perfeita tem criminosos, tem perigos naturais, tem perigos humanos. Portanto, e apesar disso há uma ameaça da tirania, a tirania da peça do Ricardo III. Muito antes de entrar na carreira política, os instintos políticos de Tomás More tinham levado a opor-se a todas as formas de tirania, e um dos seus primeiros epigramas é justamente qual é o melhor regime, que é o subtítulo da Utopia, e no poema ele revela a preferência por um regime com um Senado em vez de um rei, de maneira a limitar o poder dos homens políticos, pois os senadores seriam escolhidos pelo povo e os seus caprichos seriam controlados pelos seus pares. Em 1505, More traduz também o Tiranicídio de Luciano, um autor romano, e é precisamente este o tema principal dos epigramas que são impressos em conjunto com a Utopia em 1518. Portanto,
vários poemas falam do tirano que oprime os súbditos, em contraste com o bom rei que se dedica ao bem-estar dos súbditos. O cortesão que beneficia do favor do príncipe, contudo, é uma espécie de domador de leões, está sempre em risco de cair na boca do leão. Na sua profissão, a alegria pode de repente tornar-se fatal, diz um dos poemas. Esta afirmação tornou-se profética quando era ainda chanceler de Henrique VIII, morre, cai em desgraça junto do rei devido ao problema do divórcio entre o rei e a esposa, Catarina de Aragão, seguido do casamento do rei com a Ana Bolena, que se segue depois de uma série de outros casamentos e de outras ligações, mas que na altura é o motivo ou o pretexto para a separação entre a Igreja de Inglaterra e a Igreja de Roma e que leva More a abandonar primeiro discretamente a vida política e que, quando isso se torna evidente que não é suficiente para apaziguar o rei, o leva a fazer uma declaração firme de fé e a testar as suas convicções, chegam a levar-lhe a família à prisão e a ameaçá-lo. E ele escreve uma série de diálogos, religiosos, piedosos, mas acaba por ser condenado por traição e decapitado em 5 de julho de 1535. A sua morte acaba por causar grande consternação no continente, é aquilo que o rei tinha tentado evitar, tentando convencê-lo, e ele era visto por uma espécie de Séneca moderno, um estoico que resistiu ao governo tirânico. Agora, mais interessante do que as ideias do próprio Moro, o que nos sobrou é as suas particulares, muito peculiares propostas políticas que encontramos sobretudo na segunda parte da obra, a Utopia. É a Utopia um plano a ser imitado? Já tínhamos chamado a atenção no início de que o plano da Utopia foi todo desenhado por um único homem. Um legislador que conquistou a ilha pela violência, é um homem muito sábio, portanto fez leis extraordinárias, instituiu a melhor organização política, mas tudo isto é apresentado por Tomás Moro com efeito algo cómico. Todos os nomes são estranhos, cómicos. O comilão é o representante encarregue de administrar as finanças da cidade. Há episódios claramente humorísticos. Os noivos, quando se vão casar, são comparados ao comerciante que quer conhecer a mercadoria, que deve conhecer a mercadoria antes de fazer um negócio, e, portanto, o primeiro passo para o casamento ou para o matrimónio é que os dois noivos sejam apresentados nus, porque os vestidos cobrem muita fialdade. Portanto, há uma série de episódios divertidos e não é absolutamente claro que as memórias de Rafael e que ele apresenta aos seus amigos como memórias sejam um modelo que deva ser aplicado sem mais no continente. Parece mais conveniente ler a Utopia como um género de exercício mental de cidade construída no ar e que permite discutir os problemas e, em particular, discutir até que ponto instituições aparentemente perfeitas, como, por exemplo, o comunismo da propriedade, são ou não convenientes na prática. Este teste mental, este exercício de debate, tem a vantagem de não obrigar a refazer todas as instituições da sociedade inglesa, o que só seria possível fazer com um tirano violento.